Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui estamos retornando para mais um capítulo nessa nossa história da Igreja contemporânea. Estamos falando a respeito do Concílio Vaticano II. No nosso encontro da semana passada, estávamos abrindo assim com todo entusiasmo este concílio no dia 11 de outubro de 1962. 2.500 bispos presentes, Papa à frente de todos esses trabalhos, e eles então se apresentaram e começaram a formar as comissões episcopais, as comissões conciliares. Na verdade, eram 16 grandes comissões. Terminaram dia 4 de dezembro, tendo apenas alguns estudos bem aprofundados sobre liturgia, já se fazia algum prognóstico, sobre meios de comunicação social, já os bispos vieram para casa empolgados com esse assunto e, sobretudo, tinham também começado os estudos sobre a Bíblia. O nosso arcebispo de Porto Alegre dizia, nós vamos ter mudanças nessa direção da Bíblia. A Bíblia vai se tornar um livro das famílias, vai entrar dentro de casa. Cada um vai poder ter a sua Bíblia. E assim se falava com esperança naquele tempo. Mas Dom Vicente mesmo dizia aqui em Porto Alegre, eu temo pela continuidade, porque o Papa está com idade, está doente, nota-se que ele está gravemente enfermo, talvez o concílio não vá muito longe. De fato, a 3 de junho de 1963, veio a notícia para o mundo inteiro. Papa faleceu. Faleceu o grande Papa João XXIII, conhecido na Europa especialmente como o Papa Bom. Na Itália diziam o Papa Buono, realmente um Papa sorridente, aberto, um Papa empolgado com o concílio. Diziam, o que vai acontecer agora? Será que o concílio vai continuar? Não, depende de quem vai ser o novo Papa. Ora, o conclave foi muito rápido. Apenas um dia e foi eleito Giovanni Battista Montini, o cardeal arcebispo de Milão. E este era visto como amigo do concílio. Mais do que amigo do concílio, tinha sido o secretário-geral da primeira sessão. E ele assume o nome de Paulo VI. Paulo VI. Sim, ele queria realmente assumir de novo a posição de Paulo dentro da igreja. Olhar para a missionariedade da igreja. Papa Paulo VI imediatamente confirmou a segunda sessão do concílio. O concílio vai continuar. E vai começar um pouco mais cedo. Ele marcou o início do concílio para o dia 29 de setembro de 1963. Então, todos os bispos estavam em casa, estavam nas suas dioceses, se preparando para viajar. Mas agora já sabem, 29 de setembro, vamos ter continuidade agora com o Papa Paulo VI. Então, este Papa Paulo VI, que conhecia bem os meandros do concílio, toda a sistemática, desde antes as comissões preparatórias, ele fazia parte de tudo isso. Agora vamos ter 4 moderadores nomeados pelo Papa. O Papa nomeia 4 moderadores nomeados. Cardeal Agajanian, o cardeal Döpfner, o cardeal Lercaro e o cardeal Sunans. Portanto, temos agora os 4 moderadores.
Eles é que controlavam os grandes plenários. E a presidência geral do concílio fica com o cardeal secretário de Estado. Era o poderoso cardeal Amleto Giovanni Cicognani. Amleto Giovanni Cicognani. Era conhecido no mundo porque ele era, naquele tempo já, o secretário de Estado no tempo de João XXIII. Ele continua agora como secretário de Estado e continua como presidente-geral do concílio. E ele, então, se reunia com os 4 moderadores, 4 cardeais, e esta pequena equipe, junto com o Papa, era como que a coordenação geral de todos os trabalhos. Este, então, o cardeal Giovanni Cicognani e os 4 moderadores formavam o autêntico órgão diretivo do concílio. E a partir dali eles fazem a seguinte sistemática. Todos os dias, 7h30 da manhã, começava com a missa. Às 9 horas, começam as congregações gerais. Portanto, das 9 até 1h30 da tarde. Trabalhavam só na parte da manhã, das 9 até 1h30 da tarde. Depois, cada um ia para sua casa e de tarde e de noite se reuniam nos grupos linguísticos, tratando dos assuntos da manhã, recebendo perguntas, e com as perguntas eles tentavam responder durante a tarde, no dia seguinte prosseguia, e assim estava o trabalho. Tudo era feito dentro da Basílica de São Pedro, na parte da manhã, e na parte da tarde, nos diferentes grupos linguísticos. Este foi um período muito produtivo. Deve-se dizer porque a 29 de setembro, quando começou o trabalho, com a festa de São Miguel, logo começaram votando já o documento Intermirifica. Eu dizia na semana passada que este documento já estava preparado durante a primeira fase do concílio. E uma vez bem estudado, eles já começam votando esse documento. E o concílio aprovou o documento com algumas emendas que depois foram colocadas, mas já temos algo aprovado pelo concílio. Foi votado e promulgado em dezembro também a Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium era um documento sobre a liturgia, sobre as celebrações da Igreja Católica, a celebração de todos os sacramentos. Naturalmente, a liturgia, entra também a liturgia das horas, entra também as orações dos fiéis. Portanto, um documento sobre a liturgia. Naturalmente, sempre com princípios gerais, não pequenos detalhes, mas foi um grande acontecimento. Quando nós vimos que nós teríamos possibilidade de celebrar na língua vernácula, isto é, em português. Naquele tempo, todo mundo vibrou com esta iniciativa que tinha sido do concílio em nos dar agora a Sacrosanctum Concilium. Ao mesmo tempo, já estavam também debatendo em torno do documento que será a futura Dei Verbum, isto é, uma constituição dogmática sobre a palavra de Deus. Também já foi apresentado o esquema da futura Lumen Gentium. A Lumen Gentium seria assim o documento teológico sobre a Igreja, sobre tudo aquilo que constitui a Igreja, o episcopado, o ministério sacerdotal, os religiosos, os leigos. E dentro do esquema da Lumen Gentium estava um capítulo reservado para Nossa Senhora. Nossa Senhora declarada Mãe da Igreja. Então, este é o assunto que já foi debatido nesta segunda sessão. Progride muitos diálogos ecumênicos, já em toda parte, diálogos ecumênicos e, sobretudo, dentro do concílio, porque os observadores não católicos que estavam lá faziam suas observações e trabalhavam diretamente com o cardeal Agostinho Bea, que era o responsável por todo esse diálogo ecumênico. E no final desta segunda etapa do concílio,
os bispos de origem alemã foram fazer uma visita para a Alemanha. Foram levados pelos bispos alemães para conhecer a Alemanha, para ver novas realidades que lá estavam se criando, especialmente 2 organismos de igreja na Alemanha que iriam ajudar muito as igrejas do terceiro mundo. Era Adveniat e Miserior, que provinham de 2 coletas que o povo católico da Alemanha fazia, Adveniat no Advento e a Miserium durante a Quaresma. E eram coletas para ajudar no terceiro mundo. Isso foi muito importante. O concílio trouxe isto como uma das consequências. O discurso de abertura desta segunda sessão do concílio, a 29 de setembro de 1963, o Papa Paulo VI traçou 4 desafios que a Igreja estava colocando aos padres conciliares. O primeiro, uma exposição clara sobre a natureza da Igreja. Segundo, uma renovação interior da Igreja. A Igreja devia se renovar interiormente. Terceiro, uma abertura ecumênica capaz de promover a unidade com os cristãos separados. Portanto, uma abertura ecumênica capaz de atrair e de, quem sabe, superar os antigos cismas históricos que aconteceram na Igreja. E, finalmente, o quarto desafio era um diálogo franco e aberto com o mundo de hoje. O mundo contemporâneo, que era o mundo da década de 60 do século passado. Além disso, percebeu-se também desde o começo que a parte social da Igreja não poderia ficar no documento dogmático. O documento dogmático sobre a Igreja seria a Lumen Gentium. Então já se separou toda a parte social, o trabalho com o social, para um outro documento que começou a ser preparado, Gaudium et Spes. Sobre esses documentos, eu vou falar no nosso próximo encontro, porque vai ser assunto da segunda, terceira e da quarta sessão do concílio. Até lá, recebam todos mais uma vez a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.